Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Você tem medo de perder alguém? Esse medo silencioso que visita seus pensamentos quando a noite chega, que aperta o peito quando imagina a ausência, que sussurra cenários de dor antes mesmo que algo aconteça. O coração humano se apega, cria laços, constrói histórias. Amar é se entregar, e se entregar é também se tornar vulnerável. Por isso, o medo da perda é uma das sombras mais profundas da alma. Há pessoas que você não consegue imaginar vivendo sem. A ideia da distância, da despedida ou da separação parece insuportável. Mas reflita, será que esse medo nasce apenas do amor ou também da insegurança de não confiar plenamente que Deus sustenta todas as coisas? Quando tentamos controlar o amanhã, esquecemos que o Senhor já está lá. O medo da perda muitas vezes revela o quanto estamos tentando segurar com as próprias mãos aquilo que deveria estar entregue nas mãos do Altíssimo. Amar não é possuir. Amar é confiar. Confiar que Deus cuida, guarda, protege e mesmo quando permite despedidas, continua sendo soberano e bom. O medo de perder alguém não chega fazendo barulho. Ele entra de maneira sutil, disfarçado de cuidado excessivo, de preocupação constante, de pensamentos repetitivos que insistem em prever tragédias. Aos poucos, ele rouba a sua paz. Você começa a vigiar cada detalhe, a imaginar o pior, a sofrer por algo que ainda nem aconteceu. Quantas vezes você já deixou de descansar porque sua mente estava criando cenários de perda? Quantas vezes um simples atraso se transformou, dentro de você, em um turbilhão de angústia? O medo tem essa capacidade de ampliar sombras e diminuir a fé. Ele nos faz esquecer que existe um Deus que vela, guarda e sustenta. O amor saudável confia. O amor guiado pelo medo aprisiona. Quando o coração não descansa em Deus, ele tenta controlar pessoas, situações e até o tempo. Mas nós não fomos chamados para viver dominados pelo temor, e sim conduzidos pela confiança. Há uma promessa que confronta diretamente esse medo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Se você deseja viver em poder e não em medo, declare nos comentários: glória a Deus pela liberdade. O medo de perder alguém pode levar você a tentar controlar tudo. Controlar horários, palavras, escolhas, caminhos. Mas o controle não é fruto do amor verdadeiro. Ele é fruto da insegurança. Quando o coração teme a perda, ele começa a agir como se pudesse impedir o agir de Deus. Quantas vezes você já tentou antecipar problemas para evitar uma dor futura? Quantas vezes já se pegou querendo proteger alguém de tudo, como se estivesse acima das circunstâncias? Existe uma linha muito fina entre cuidado e controle. E quando ultrapassamos essa linha, o relacionamento começa a sufocar. Deus não nos chamou para sermos donos de ninguém. As pessoas que amamos não nos pertencem. Pertencem ao Senhor. Ele as formou. Ele as sustenta. Ele escreve a história delas. Quando entendemos isso, aprendemos a amar com liberdade e a confiar com maturidade. O medo diz: segure com força. A fé diz: entregue nas mãos de Deus. E quando você entrega, descobre que as mãos dele são mais seguras do que as suas. Quando o medo de perder alguém domina seus pensamentos, ele revela algo profundo. Onde está a sua confiança? Se sua segurança está apenas na presença daquela pessoa, qualquer ameaça de ausência se transforma em desespero. Mas quando sua segurança está em Deus, mesmo diante da incerteza, seu coração encontra descanso. Isso não significa que você não ame intensamente. Pelo contrário,
significa que você ama com maturidade espiritual. Amar sem idolatrar. Amar sem substituir Deus pelo outro. Porque quando colocamos alguém no lugar que pertence somente ao Senhor, criamos um peso impossível de sustentar. Muitas dores nascem quando transformamos pessoas em nossa fonte de felicidade absoluta. Elas não foram criadas para ocupar o trono do nosso coração. Somente Deus pode ser a base inabalável da nossa vida. Quando Ele ocupa o centro, as outras relações se tornam bênçãos, não muletas emocionais. Pergunte a si mesmo: se tudo mudasse amanhã, Deus ainda seria suficiente para mim? Essa é uma pergunta que confronta, mas também liberta. O medo de perder alguém muitas vezes se transforma em ansiedade. O coração acelera, a mente não descansa, o corpo sente o peso de preocupações que ainda não se concretizaram. Você começa a sofrer antecipadamente, vivendo dores imaginárias, como se já fossem reais. A ansiedade é uma voz que insiste em dizer: algo ruim vai acontecer. Ela cria cenários sombrios e faz você acreditar que precisa estar sempre em alerta. Mas viver assim é viver exausto. É carregar um fardo que Deus nunca pediu que você carregasse. Existe uma diferença entre prudência e ansiedade. A prudência age com sabedoria. A ansiedade age com medo. A prudência confia enquanto faz a sua parte. A ansiedade tenta assumir o controle do que está além do seu alcance. E quando você tenta controlar o incontrolável, seu coração se desgasta. Deus não deseja que você viva aprisionado por pensamentos que roubam sua paz. Ele convida você a lançar sobre ele tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que inquieta, tudo aquilo que ameaça sua serenidade. A Escritura nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses 4:6. Se você deseja entregar sua ansiedade ao Senhor, escreva: Senhor, eu confio na tua paz. Quando o medo de perder alguém começa a governar suas decisões, você deixa de viver plenamente. Passa a agir movido pela insegurança, fala com receio, ama com desconfiança e vive sempre esperando o pior. O medo se torna um senhor cruel, exigindo vigilância constante e tirando a leveza dos seus dias. Mas você não foi chamado para ser escravo do medo. Deus não criou você para viver acuado, dominado por pensamentos que paralisam. O medo promete proteção, mas entrega prisão. Ele diz que está tentando evitar a dor, mas acaba produzindo sofrimento antes do tempo. Quantas oportunidades você já perdeu por medo de perder alguém? Quantas conversas foram evitadas? Quantas atitudes foram tomadas por impulso, apenas porque o coração estava tomado pela insegurança? Quando o medo dirige sua vida, ele distorce sua visão e enfraquece sua fé. É preciso decidir quem governa seu coração: o temor ou a confiança, porque aquilo que governa sua mente determina a qualidade da sua paz. E Deus deseja ser o Senhor da sua história, inclusive das suas emoções. O medo de perder alguém muitas vezes nasce da nossa dificuldade em aceitar que tudo nesta vida é passageiro. Pessoas chegam, pessoas partem, estações mudam, ciclos se encerram. Nada aqui é permanente. E essa realidade assusta o coração que deseja estabilidade absoluta. Vivemos tentando eternizar momentos, congelar fases felizes, impedir que o tempo avance. Mas há uma verdade que precisa ser abraçada: somente Deus é eterno. Tudo o mais está sujeito à mudança. Quando você entende isso, começa a valorizar as pessoas não por medo de perdê-las, mas por gratidão por tê-las hoje. A vida é um sopro. Cada encontro é um presente. Cada abraço é uma dádiva. Em vez de viver com o coração ansioso pelo amanhã, Deus convida você a viver com sabedoria no hoje. O medo foca na possível ausência futura.
A fé valoriza a presença atual. Não permita que o temor da perda impeça você de desfrutar o agora. Ame intensamente, fale o que precisa ser dito, perdoe enquanto há tempo, demonstre carinho sem reservas. E, acima de tudo, mantenha seus olhos no eterno, que jamais se ausenta. A Escritura nos lembra, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Se você reconhece que somente Deus é eterno, declare: Deus é minha segurança. O medo de perder alguém se enfraquece quando você compreende a soberania de Deus. Nada foge ao controle dele. Nenhum detalhe escapa aos seus olhos. Nenhum segundo da sua história acontece por acaso. O que para você parece incerteza, para Deus já é conhecimento pleno. Quando você acredita que tudo depende exclusivamente de você, o peso se torna insuportável. Mas quando entende que há um Deus que governa céus e terra, o coração encontra descanso. A soberania do Senhor não significa ausência de desafios, mas significa que, em meio a qualquer situação, Ele continua reinando. Talvez você tenha medo de perder alguém porque teme não suportar a dor. Mas o mesmo Deus que sustenta hoje é o Deus que sustentará amanhã. Ele não abandona seus filhos no vale, nem os deixa desamparados na tempestade. A confiança na soberania divina transforma desespero em esperança. Você não precisa saber todos os detalhes do futuro para ter paz. Precisa apenas saber quem está no controle dele. E quando essa verdade se enraiza em sua alma, o medo começa a perder força. O medo de perder alguém muitas vezes está ligado ao medo da dor. Você não teme apenas a ausência, teme o vazio, o silêncio, a saudade, a sensação de que algo foi arrancado do seu coração. A dor da perda parece insuportável quando ainda está apenas na imaginação. Mas há uma verdade que precisa ser lembrada. A dor, por mais profunda que seja, não é o fim da história. Deus é especialista em transformar lágrimas em aprendizado, cicatrizes em testemunho e luto em amadurecimento espiritual. O que hoje parece impossível de suportar, amanhã pode se tornar parte do seu crescimento. Isso não significa que a dor não doa. Ela dói, e muito. Mas o Senhor nunca desperdiça sofrimento. Ele entra nas feridas, consola o coração quebrantado e fortalece aquele que pensa que não conseguirá continuar. O medo faz você acreditar que não sobreviveria a uma perda. A fé afirma que Deus estaria com você em cada passo. Não permita que o medo da dor paralise sua capacidade de amar. Amar sempre envolve risco, mas também envolve propósito. E Deus é poderoso para sustentar você, seja qual for a estação. O medo de perder alguém só perde força quando você decide entregá-lo nas mãos de Deus. Cada preocupação, cada pensamento de desespero, cada "e se" que insiste em rondar sua mente, deve ser levado ao Senhor em oração. Somente Ele pode transformar medo em confiança e insegurança em paz. Muitas vezes, insistimos em carregar sozinho aquilo que só Deus pode sustentar. Tentamos resolver com estratégias humanas, conselhos alheios e força própria, mas o coração continua inquieto. A entrega verdadeira é reconhecer que há limites para o nosso controle e que Deus é suficiente para todas as situações. Quando você entrega o medo, abre espaço para a fé florescer. Abre espaço para ver além das circunstâncias e enxergar a mão divina agindo. Abre espaço para viver o amor sem sufocá-lo, para amar sem o peso da ansiedade ou da possessividade. O medo quer que você tema o futuro. Deus quer que você confie no presente, sabendo que Ele já conhece o amanhã e sustenta tudo. A entrega é um ato de coragem espiritual que transforma a maneira como você ama, vive e espera. A palavra nos lembra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7.
Se você decide entregar hoje seus medos nas mãos de Deus, escreva: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo quando o medo de perder alguém insiste em sussurrar em sua mente, ele não tem a última palavra. Há uma voz maior, mais poderosa e mais constante. A voz do Senhor que fala ao seu coração e diz que você é amado, protegido e sustentado. O medo tenta convencer você de que tudo depende da sua força, da sua vigilância, da sua capacidade de segurar. Mas a fé ensina que tudo depende de Deus. Ele é o Senhor da vida, da história e das relações. Ele escreve capítulos que você nem imagina e, mesmo quando permite mudanças, trabalha para o seu bem. Lembre-se, o medo vê ausência, vazio e perda. Deus vê propósito, bênção e aprendizado. O medo paralisa, Deus fortalece. O medo questiona, Deus confirma. O medo promete sofrimento, Deus oferece esperança. Quando você reconhece que Deus é maior que qualquer temor, a vida ganha uma nova dimensão. Amar deixa de ser um ato de insegurança e se torna uma expressão de confiança na soberania divina. Assim, mesmo diante da possibilidade de perda, seu coração permanece firme e tranquilo. O medo de perder alguém muitas vezes nos faz amar com condições. Começamos a medir gestos, palavras e até presença, como se a segurança do vínculo dependesse do nosso controle. Mas o amor verdadeiro não é calculado, ele é entregue, generoso e confiante. Quando você ama com base no medo, cria prisões invisíveis, ciúmes, desconfiança, cobrança. O coração se cansa de vigiar, de antecipar a dor, de tentar impedir o inevitável. Mas Deus nos chama para um amor diferente, um amor que não teme a perda, porque sua fonte é eterna e segura. Amar sem condições não significa não se importar ou não proteger. Significa confiar que Deus está no controle da vida e das relações. Significa reconhecer que cada pessoa é preciosa, mas que a sua segurança não depende dela, e sim do Senhor. Quando o amor é governado pela fé e não pelo medo, ele se torna libertador. Ele permite que o vínculo seja saudável, que a presença seja verdadeira e que a entrega seja pura. Porque, no fundo, amar é confiar na providência de Deus acima de tudo. A palavra nos ensina: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. Se você decide amar sem medo e com confiança em Deus, escreva: eu amo pela fé no Senhor. O medo de perder alguém só domina quem permite. Ele se instala quando o coração se apega demais a circunstâncias, pessoas ou expectativas. Mas aquele que confia plenamente em Deus encontra liberdade, mesmo diante da possibilidade de perda. Quando a confiança em Deus é firme, o temor perde força. Você entende que a vida está nas mãos daquele que é justo, bom e fiel. As preocupações diminuem porque você percebe que não precisa carregar sozinho aquilo que Deus sustenta. A presença divina se torna mais real que qualquer ausência humana. O medo sempre tenta fazer você acreditar que o controle está em suas mãos, mas a fé mostra que o poder real pertence ao Senhor. Ele guia cada passo, protege cada relacionamento e transforma situações que parecem impossíveis em oportunidades de crescimento e bênção. Quem vive na confiança não é insensível à perda. Sente, chora e sofre, mas sua esperança não se rompe. O coração permanece firme, porque a vida e os laços não são sustentados apenas por pessoas, mas pelo Deus eterno. O medo de perder alguém encontra sua cura na oração. Quando você leva suas preocupações diante de Deus, coloca cada insegurança, cada dúvida e cada temor nas mãos daquele que tudo pode. A oração transforma ansiedade em paz e desespero em confiança. Muitas vezes, insistimos em resolver tudo sozinhos, tentando controlar o que está além do nosso alcance.
mas Deus nos convida a entregar a Ele tudo aquilo que nos assusta, lembrando que Ele é fiel para cuidar de cada detalhe da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Orar não muda apenas as circunstâncias, muda você. A oração fortalece o coração, renova a fé e faz você enxergar além do medo. Ela é um ato de coragem. Reconhecer que sem Deus nada podemos, mas com Ele tudo é possível. Quando o coração se aproxima do Senhor em oração, o medo perde espaço. Ele é substituído por esperança, confiança e certeza de que Deus está à frente, guiando, protegendo e sustentando. O medo de perder alguém se torna ainda mais forte nos momentos de dificuldade. Situações inesperadas, palavras mal interpretadas ou distâncias físicas podem fazer o coração tremer. Mas é justamente nesses momentos que a confiança em Deus deve se fortalecer. Quando você aprende a confiar nele, percebe que nem tudo depende de suas forças. Mesmo que o vento sopre contra você, mesmo que a incerteza pareça grande, Deus permanece firme. Ele não abandona aqueles que entregam a Ele seus relacionamentos e emoções. O coração que se apoia em Deus encontra firmeza mesmo em meio à tempestade. Confiar em Deus não significa não sentir medo ou tristeza, mas significa escolher permanecer na fé. É entender que cada pessoa em sua vida está nas mãos do Senhor e que Ele sabe o tempo certo para cada encontro e despedida. A confiança transforma a ansiedade em paz e a dúvida em esperança. A Escritura nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmos 37:5. Se você decide confiar plenamente nos planos de Deus, escreva: eu confio nos caminhos do Senhor. O medo de perder alguém nos faz focar no que podemos perder e não no que podemos aprender ou receber de Deus em cada situação. Mas até a perda tem um propósito divino: ensinar a confiar, fortalecer a fé e revelar que Deus é suficiente, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Quando sentimos o aperto do medo, muitas vezes é Deus nos preparando para depender menos das circunstâncias e mais dele. Cada despedida ou cada mudança nos convida a entregar novamente nosso coração nas mãos do Senhor. Ele transforma a dor em crescimento e a ausência em oportunidade de ver sua fidelidade. O coração que teme perder aprende a valorizar o que é eterno, a presença de Deus. Tudo que é passageiro pode ir e vir, mas Deus permanece. Ele não nos deixa sozinhos, mesmo quando pessoas queridas se afastam. Por isso, mesmo diante do medo, podemos descansar em sua providência. O medo de perder alguém muitas vezes nos cega para o amor verdadeiro. Ele nos faz pensar que precisamos segurar com força, controlar, vigiar. Mas o amor de Deus nos ensina algo diferente. Amar sem medo, amar confiando, amar sabendo que Ele sustenta cada relacionamento. Quando você entende que o amor que vale é o amor divino, o temor perde espaço. Deus nos ama infinitamente e nos ensina a amar como Ele ama, com paciência, confiança e entrega. Esse amor não se abala com a incerteza, nem se desespera com a distância. Ele permanece firme, porque sua fonte é eterna. O medo tenta fazer você esquecer que a vida e os laços estão nas mãos de Deus, mas a fé lembra: tudo que passa por nossas mãos e pelos nossos corações também passa pelas mãos do Senhor. E Ele guarda, protege e guia cada história segundo sua perfeita vontade. A Escritura nos assegura: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:39. Se você quer amar confiando em Deus, acima de qualquer medo, escreva: o amor de Deus me fortalece. O medo de perder alguém
rouba a liberdade de viver plenamente. Cada gesto, cada palavra, cada decisão pode ser marcada pela apreensão e pela ansiedade. Mas Deus nos chama para uma vida de confiança, não de temor, de fé, não de controle. Quando você escolhe viver sem apreensão, aprende a valorizar cada momento sem sufocar o outro ou a si mesmo. A presença de Deus no coração transforma a inquietação em paz e a preocupação em oração. Ele nos ensina que a segurança verdadeira não vem de manter tudo sob vigilância, mas de confiar que Ele está à frente de cada situação. Viver sem apreensão não significa ignorar responsabilidades, mas significa não deixar que o medo conduza suas escolhas. O Senhor nos convida a confiar, amar, perdoar e liberar, sabendo que Ele cuida de cada detalhe da vida. O coração que se rende à providência divina descansa, mesmo quando enfrenta incertezas. Chegamos ao final desta jornada, mas o convite não termina aqui. O medo de perder alguém só perde força quando nos rendemos completamente à confiança em Deus. É hora de entregar tudo, sem reservas. Cada pessoa que amamos, cada temor que nos paralisa, cada insegurança que insiste em nos perseguir. Deus nos chama a uma entrega plena. Ele quer que confiemos, que amemos sem medo e que nos apoiemos nele, sabendo que nada escapa ao seu cuidado. Mesmo quando a vida nos apresenta despedidas ou mudanças, Ele permanece fiel, sustentando cada coração que se volta para Ele. Agora feche os olhos, respire fundo e sinta a presença do Senhor ao seu lado. Entregue a Ele cada ansiedade, cada preocupação, cada sentimento de medo. Declare em seu coração: Senhor, eu confio em Ti. Guarda aqueles que amo, fortalece meu coração e enche minha vida da Tua paz. Que eu viva amando com confiança, sem medo, sabendo que tudo está em Tuas mãos. A Escritura nos assegura: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Se você deseja entregar tudo nas mãos de Deus e sentir sua presença agora, escreva: Senhor, eu me rendo a Ti em oração. Agora é o momento de fechar os olhos e orar com fé, deixando que o Espírito Santo transforme seu coração e seu relacionamento com aqueles que você ama. Você pode começar agora mesmo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai que tudo vê e tudo sustenta, venho diante de Ti com o coração aberto e humilde, reconhecendo que muitas vezes o medo de perder alguém tem dominado minha mente e meu espírito. Senhor, eu confesso que tento segurar com minhas próprias mãos aquilo que pertence ao Teu cuidado. Ensina-me, Pai, a entregar cada relacionamento, cada afeto e cada vínculo que amo, sabendo que Tu és soberano e que nada escapa ao Teu olhar. Senhor Jesus, fortalece meu coração para que eu não viva em ansiedade nem em medo do amanhã. Que eu possa amar sem possessividade, confiar sem desespero e descansar na certeza de que Tu sustentas cada pessoa que faz parte da minha vida. Que o Teu Espírito Santo me guie a enxergar além do temor, lembrando-me que tudo é passageiro, mas Tu és eterno, fiel e justo. Senhor, ajuda-me a viver cada dia com gratidão e confiança, reconhecendo que mesmo nas despedidas e nas mudanças, Tua mão permanece sobre nós. Que minha fé não se abale pelo medo, mas cresça na certeza de que o Teu amor cobre todas as perdas, transforma a dor em aprendizado e sustenta o coração aflito. Que eu possa sempre lembrar, Senhor, que não estou só, que Tu és o meu pastor, a minha segurança e a minha força em todos os momentos. Por isso, entrego a Ti tudo o que temo perder e deposito em Tuas mãos todos os que amo. Amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até aqueles que estão com o coração apertado pelo medo de perder alguém. Que cada alma possa sentir consolo, confiança e paz na presença do Senhor.
reconhecendo que Ele é o sustento seguro em todas as circunstâncias. Que a fé se fortaleça, que a esperança floresça e que o amor de Deus transforme cada coração aflito em fonte de coragem e gratidão. Glória a Deus. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.